Capítulo 29. Em reunião entre pai e filho. O jovem rapaz usava um manto branco. Ele tinha um rosto bonito e todo seu corpo emitia uma aura especial. Aquela pessoa era o irmão mais velho de Shu Feng, Shu Guiyu. Ele era um discípulo da corte interna da escola número 1 da província Azur, a escola Linjun. Quanto ao homem de meia idade, ele era o pai de Shu Guiyu e Shu Feng, Shu Yuan. Creia. Enquanto os dois estavam conversando, a porta que estava levemente fechada se abriu lentamente. Quem disse que você poderia entrar sem bater? Saia. Enquanto ele estava falando alegremente com seu filho, havia uma pessoa que ousou a se intrometer sem permissão. Shu Yuan bateu na mesa com raiva e gritou. Mas, quando a porta foi completamente aberta e uma figura magra e fraca entrou, a expressão de raiva de Shu Yuan congelou instantaneamente. Pai, irmão. Shu Feng avançou um pouco e entrou no salão enquanto dava risada. Essas duas pessoas eram as pessoas mais próximas dele. Irmão, é você? Depois de ver Shu Feng, Shu Guiyu estava extremamente feliz. Com alguns passos, ele chegou em frente de Shu Feng e o abraçou. Irmão, você finalmente voltou. Eu senti muitas saudades de você. Eu também senti saudades de você, irmão. Shu Feng também abraçou fortemente Shu Guiyu. Eu não o vi por 5 anos. Você ficou mais alto e mais bonito. Eu quase não te reconheci. Shu Guiyu inspecionou Shu Feng cuidadosamente e seus olhos estavam cheios de alegria. Mas eu ainda não sou mais alto que você. Shu Feng disse enquanto gargalhava. Você é muito novo. Daqui a alguns anos você certamente será mais alto que eu. Shu Guiyu acariciou amavelmente a cabeça de Shu Feng. Por que você não veio me cumprimentar quando você voltou? Shu Yuan também chegou em sua frente, andando, e o rosto dele tinha uma felicidade que era difícil de esconder. Embora os membros da família Shu não o viam como parte dela, no coração de Shu Yuan, Shu Feng era seu filho, e ele não era diferente de Shu Guiyu. Vendo o manto de Shu Feng, Shu Yuan perguntou novamente. Você entrou na corte interna? Shu Feng concordou e sorriu. Bom, eu disse que meu filho Shu Feng não era tão ruim assim. Shu Yuan gargalhou alto, e em suas gargalhadas dava para perceber que ele estava extraordinariamente feliz. Os três que não tinham se visto por 5 anos tinham inúmeras coisas para contar. Eles conversaram por meio-dia e não pararam nem para comer. Senhor Shu Yuan, o líder pediu para você e o jovem mestre Guiyu irem vê-lo. Quando era o final da tarde, houve um chamado do lado de fora da residência. Aquela voz tinha vindo do chefe Zhao, um ministro incrível da família Shu. Embora ele não fosse parte da família Shu, sua posição era bem alta. Então naquele momento, Shu Feng, seu irmão e seu pai caminharam para fora da residência. Chefe Zhao, você sabe por que ele pediu para irmos até lá? Shu Yuan perguntou educadamente. É sobre a reunião da família. Todos os membros da família Shu têm que estar presentes. Chefe Zhao, que tinha cabelos brancos, sorriu e disse. Entendo. Guiyu, Feng'er, vamos. Shu Yuan olhou para Shu Guiyu e Shu Feng e então se preparou para andar em direção ao salão de conferência da família Shu. Nota, Wer quer dizer filho, mas quando é adicionado a algum nome, significa apenas uma forma de expressar uma relação próxima. Senhor Shu Yuan, o líder pediu apenas para você e o jovem mestre Guiyu irem. Justo quando eles estavam começando a se mover, eles foram parados por Zhao. O que é isso? Ouvindo aquilo, Shu Yuan ficou muito bravo. O chefe Zhao estava bem calmo, e ele sorriu levemente enquanto dizia, essas são as palavras do líder, eu estou apenas dando o recado. Naquele instante, não apenas Shu Guiyu, mas o rosto de Shu Yuan também estava bem feio. Eles disseram que era uma reunião de família, mas eles não chamaram Shu Feng. O significado estava bem claro. Pai, irmão, vocês dois podem ir. Não deixem o avô bravo. Justo naquele momento, Shu Feng disse enquanto sorria. Seu sorriso era bem tranquilo e suas emoções não estavam o mínimo afetadas. Depois de estar na família Shu por tantos anos, ele já tinha se acostumado com coisas como essa. E vendo Shu Feng daquele jeito, o coração de Shu Yuan se sentiu como se tivesse sido perfurado por uma faca. Ele também sentiu que não era um pai qualificado, e ele disse enquanto dava um tapinha no ombro de Shu Feng.
Feng'er, eu irei garantir que no próximo encontro da família você seja incluído. Depois de dizer aquilo, Shu Yuan foi para o salão de conferências da família Shu. 9 graus nível do domínio espiritual? Shu Feng estava muito feliz. Ele colocou uma fina aura no corpo de Shu Feng agora mesmo, e o que ele sentiu foi a aura do 9 graus nível. Shu Feng sabia o que isso significava. Em toda a família Shu, exceto pela geração mais velha, não havia ninguém que tinha atingido 9 graus nível do domínio espiritual. Então, essa era a maior vantagem de Shu Yuan como candidato. 9 graus nível do domínio espiritual. Com apenas mais um passo, ele poderá entrar no domínio da origem. No domínio da origem, você não usa mais energia espiritual. Você usará o poder da origem. Era um poder que estava muito acima da energia espiritual. Um domínio que excedia completamente o domínio espiritual. O atual líder da família Shu, Shu Yuanbea, era o único que estava num grau nível do domínio da origem. Shu Yuan foi capaz de atingir o 9 graus nível do domínio espiritual naquela idade. A distância para o domínio da origem era da largura de um fio, então Shu Feng estava muito feliz e excitado por ele. Senhor Shu Yuan, uma coisa aconteceu. Justo naquele momento, uma voz idosa ecoou e uma pessoa grande correu com um rosto cheio de pânico. Tio Zan, o que houve? Shu Feng reconheceu aquela pessoa. Ele era um dos serventes da família Shu. Você é o jovem mestre Shu Feng? Olhando para Shu Feng, Zan revelou um rosto diferente. Quando Shu Feng tinha deixado a família Shu, ele era apenas uma criança de 10 anos. Houve uma grande mudança nesses 5 anos, mas Zan ainda assim vagamente reconheceu Shu Feng. Sou eu. Shu Feng concordou e sorriu. Jovem mestre Shu Feng. Bestas atrozes apareceram na mina de metais atrás da montanha. Zan disse em pânico. Bestas atrozes? O coração de Shu Feng se apertou, e ele correu para a parte de trás da montanha sem nem mesmo pensar. A mina de metais atrás da montanha da família Shu era uma fonte de recursos muito importante para eles, mas os mineiros que trabalhavam lá eram cidadãos comuns. Mesmo se houvesse alguém que soubesse um pouco de artes marciais, seu poder era muito baixo. Bestas atrozes. Shu Feng já tinha as visto antes. Mesmo se fosse a mais fraca besta selvagem de Rank 1. Aqueles mineiros não podiam lidarem com elas. Shu Feng não queria nem mesmo pensar no que poderia acontecer se os mineiros encontrassem as bestas atrozes. Mas logo após Shu Feng sair, os cantos da boca de Zan curvaram-se e um sorriso como se sua conspiração tivesse dado certo apareceu. Tio Zan, obrigado pelo seu trabalho. Depois que Shu Feng saiu, Shu andou até ele e deu algumas pratas para Zan. Apenas fazendo o que eu devo fazer. Zan pegou as pratas e disse: Jovem mestre Shu. As bestas atrozes sempre estavam nas partes profundas da montanha. Como você conseguiu trazê-las para perto das minas? Isso é um segredo. Jovem mestre Shu, esse realmente é um bom método, mas parece que estão chegando mais e mais bestas atrozes e elas são mais e mais aterrorizantes. Eu acho que você deveria ir para lá rapidamente. Os cabelos de Zan se arrepiaram quando ele se lembrou das bestas atrozes que ele tinha visto perto das minas. O que há para se temer? A mais forte delas não passa do rank 3, e Shu Feng não treinou na escola Dragão Azul por 5 anos? Se ele não puder nem mesmo lidar com algumas bestas atrozes, então ele é melhor morto. Shu bufou friamente. A razão pela qual ele tinha feito todo aquele trabalho era fazer Shu Feng sofrer um pouco. Como ele poderia ir salvar Shu Feng? Mas jovem mestre Shu, se algo realmente acontecer com Shu Feng e o Sr. Shu Yuan investigar isto, eu temo que não aconteça algo bom. Zan estava um pouco preocupado. Tudo bem. Nós iremos dar uma olhada. Depois de pensar um pouco, Shu sentiu que o que Zan disse não estava errado. Se Shu Feng morresse, então eles estavam perdidos. Quando Shu e Zan entraram na parte de trás da montanha e antes mesmo de chegarem nas minas, eles descobriram que Shu Feng estava cercado por um grande grupo de mineiros e eles estavam andando em direção aos dois. Os mineiros ainda estavam carregando alguns monstros grandes. Com um olhar aproximado, eles viram que eram bestas atrozes.